Taca de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo o que rolou nas duas corridas da Stock Car Pro Series no Velocitar, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana tivemos mais uma etapa da Stock Car Pro Series no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne, a quarta etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series 2025. Na corrida sprint tivemos a vitória de Enzo Elias em primeiro, em segundo Felipe Batista, em terceiro César Ramos, quarto Gaetano de Mauro, em quinto Arthur Leist. Na corrida principal, no domingo, na Stock Car Pro Series em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo e Nova Lausanne, a vitória ficou com Nelsinho Piquet de forma sensacional, fazendo uma ultrapassagem em cima de Gaetano de Mauro, que ficou em segundo. Em terceiro, Arthur Leist. Quarto, Felipe Fraga. Em quinto, Enzo Elias. Bom, meus caros automobilistas, as duas corridas da Stock Car Pro Series foram corridas excepcionais, espetaculares, e a etapa do Velocitar não deixou a desejar, né? Nessa etapa da Stock Car Pro Series 2025, foram duas corridas excepcionais. E assim, meus amigos, na corrida sprint tivemos uma sprint bem interessante, com movimentos bem interessantes no sábado, no Velocitar. O Enzo Elias largou na frente, comandou a corrida sprint praticamente de ponta a ponta. Um desempenho impressionante. O Felipe Batista largou de 12º, chegou na segunda colocação. E o que fez o Felipe Batista no sábado em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne, e no interior de São Paulo, foi uma coisa espetacular. 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 Foi extraordinário o que fez o Felipe Batista. Saindo de 12º para segundo, foi de tirar o chapéu, fazendo ultrapassagem em cima do Felipe Massa, do Gabriel Casagrande. Se recuperou bem durante a corrida. E tivemos também, né, nessa etapa da corrida sprint no Velocitar, o toque do Thiago Camilo com o César Ramos, né? Que pra mim, eu tô tentando processar, entender o que o Thiago Camilo tentou fazer naquela manobra em cima do César Ramos. Eu quero entender o porquê, né? Estou sem entender até o momento o que ele tentou fazer. Mas ele assumiu a culpa, né? E a culpa foi total do Thiago, porque o Thiago é um excepcional piloto. Isso ninguém nega. O Thiago Camilo é um excepcional piloto. Mas ele errou. Mas ele teve uma atitude, uma manobra, sabe, muito... Ele arriscou demais no momento errado, né? E tem aquela velha máxima, né, no automobilismo, né? Você pode perder corridas na largada e na primeira curva. E foi o que aconteceu com o Thiago na corrida sprint, né? E pra mim, o Thiago tinha boas perspectivas de fazer uma boa prova na corrida sprint no sábado no Velocitar. E ele jogou fora na primeira curva. E quase detonou a corrida do César Ramos nessa brincadeira. Então, pra mim, o Thiago perdeu ótimos pontos nessa corrida sprint no Velocitar. E o que mais me chamou a atenção também nessa corrida sprint do Velocitar é como os carros o carro da Escuderia Bandeiras com Enzo Elias estava tinindo, voando. O Enzo estava muito rápido, estava com o carro voador nas mãos, com aquele carro campeão,
podemos assim dizer, nessa corrida sprint no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne, e venceu de ponta a ponta, conseguiu controlar muito bem a corrida, no finalzinho da corrida, até porque o Felipe Batista estava muito rápido, tava voando nessa corrida sprint no Velocitar, e assim, foi uma vitória muito merecida, muito merecida. O Enzo é um piloto muito rápido, é um piloto que vem gradativamente crescendo na categoria na Stock Car Pro Series, e é um piloto que está me chamando muita atenção. E outra coisa também, meus amigos, é essa nova safra de pilotos dessa nova geração da Stock Car Pro Series, né? Enzo Elias, Gaetano de Mauro, Felipe Batista, é uma safra muito forte, é uma safra fortíssima. E ao meu ver, meus amigos, é uma das safras mais fortes do automobilismo brasileiro na Stock Car nesses últimos, podemos colocar assim, nesses últimos 25 anos, podemos assim dizer, porque é uma safra muito forte de pilotos agressivos, rápidos, arrojados, e que vem crescendo cada vez mais na Stock Car Pro Series, e é uma safra que vai dar o que falar nos próximos anos na Stock Car Pro Series, meus amigos. Bom, meus amigos, né, na corrida principal tivemos uma corrida sensacional. A corrida principal foi sensacional, de tirar o fôlego, de tirar o chapéu, porque tivemos boas disputas, movimentos bem interessantes e com um final simplesmente espetacular, um final sensacional, e há muito tempo eu não via na Stock Car, e que foi a ultrapassagem do Nelson Piquet em cima do Gaetano de Mauro, e o carro da Escuderia Bandeiras estava muito rápido também no domingo na corrida principal no Velocitar. Poderia ter feito uma dobradinha com o Nelson Piquet e com o Átila Abreu, se não fosse o problema do carro do Átila, porque assim, meus amigos, a Escuderia Bandeiras estava no final de semana muito bom, excepcional, fez dobradinha na classificação com P2 e P3 no Velocitar, segundo com Átila, terceiro com Nelson Piquet. A Escuderia Bandeiras fez uma estratégia bem interessante, uma escolha bem interessante. E tem mais, meus amigos. E tem mais, né? Nessa etapa do Velocitar. Tem mais uma coisa aqui que eu tenho a falar nessa etapa do Velocitar, meus amigos. A manobra também do Nelson Piquet para cima do Gabriel Casagrande, que teve mais um final de semana difícil. O Gabriel teve mais um final de semana complicadíssimo, terrível. O Gabriel vem tendo um início de temporada complicadíssimo nessa temporada 2025 da Stock Car. O Gabriel Casagrande é o atual campeão da categoria, não começou tão bem essa temporada. Engraçado que ele classificou muito bem, fez uma boa classificação, fez uma classificação muito boa, né, no Velocitar em Mogi Guaçu. Só que o carro ainda está tendo problemas, né, na Stock Car Pro Series nesse começo de temporada 2025 da Stock Car. E não tá com aquele carro campeão, né? Não tá com aquele carro campeão. Tudo bem, são os modelos novos, modelos SUVs nessa temporada 2025 da Stock Car. E o que mais me chama a atenção e me intriga ao mesmo tempo é que o Gabriel não tá conseguindo performar lá em cima. Tava indo muito bem na corrida 2 no final de semana do Velocitar, até tem um problema no carro,
E assim, final de semana terrível pro Gabriel. Terrível, complicado. E assim, é complicado. O Gabriel Casagrande vai ter que remar muito para a sequência do campeonato, meus amigos. E bom, meus amigos, quero falar aqui um pouquinho do acidente do Rafael Reis, né? Um acidente muito estranho, o piloto ter batido na entrada, na reta dos boxes, na verdade, no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne. A conclusão, a sensação que eu tenho, ou ele quebrou o semi-eixo ou foi tocado. Essa é a minha sensação que eu tive vendo a corrida, né, principal no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne. E outra coisa também que me pega também, né, foi um acidente muito estranho. Muito estranho, porque ele já entra na reta já vendo o mundo ao contrário. Vendo o mundo ao contrário e bateu na reta. De uma forma muito estranha, de uma forma inexplicável, na reta do Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos falar aqui dos destaques positivos e negativos da etapa no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne, meus amigos. Bom, meus amigos, os meus destaques positivos, né, são Enzo Elias e Nelsinho Piquet. O Enzo Elias teve uma performance impressionante, uma performance irretocável, né, na corrida sprint no Velocitar. Controlou muito bem as investidas do Felipe Batista, né, no final da corrida, e vem numa franca ascensão na Stock Car. Vem crescendo muito e é um piloto da nova geração, e se preparem porque o Enzo Elias vai dar o que falar muito na Stock Car Pro Series nos próximos anos, meus amigos. O Nelsinho Piquet teve uma pilotagem absurda, impressionante, uma pilotagem agressiva, foi arrojado para cima do Gabriel Casagrande e do Gaetano de Mauro. A manobra em cima do Gaetano de Mauro foi coisa de cinema. Foi manobra de cinema, uma manobra espetacular na curva da Caipirinha. E me arrisco a dizer que é a manobra do ano no automobilismo até aqui. No automobilismo nacional até aqui. Foi uma manobra espetacular. Como há muito tempo eu não via na Stock Car Pro Series nesse ano de 2025, meus amigos. Bom, meus amigos, as grandes surpresas, né, do final de semana no Velocitar. As grandes surpresas, né, das duas corridas no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne. A grande surpresa para mim da corrida sprint, foi Arthur Leist. O piloto gaúcho vem me chamando muita atenção. É outro piloto que também está me chamando muita atenção. É um piloto muito rápido que anda à beça. O Arthur Leist anda à beça. E assim, a manobra que ele fez na corrida principal em cima do Felipe Fraga, induzindo ao Felipe Fraga ao erro, é uma coisa espetacular. Na entrada do saca-rolha, induziu o Felipe Fraga ao erro e aproveitou e passou o Felipe Fraga. E também, assim, meus amigos, a corrida sprint dele foi uma corrida sprint impressionante. Excelente final de semana do Arthur Leist.
E é um piloto, outro piloto também que vem numa franca evolução na Stock Car Pro Series e tá me surpreendendo muito. E é um piloto de encher os olhos junto com Enzo Elias, com Felipe Batista, com o Gaetano de Mauro. E eu repito, é uma safra muito forte, né? Uma safra muito forte e dessa nova geração de pilotos da Stock Car, como há muito tempo eu não via na Stock Car, como há 25 anos eu não via uma safra de pilotos jovens, rápidos, arrojados, e é uma geração que vai dar o que falar e vai fazer barulho nos próximos anos na Stock Car Pro Series, meus amigos. E a outra grande surpresa desta etapa no Velocitar também, César Ramos. César Ramos me surpreendeu muito, é um piloto que vem andando muito bem nessa temporada 2025 da Stock Car Pro Series, e vem crescendo, vem somando ali seus pontinhos, e é um cara que tá sendo rápido, tá sendo constante, e que tá constantemente andando na frente do Thiago Camilo, meus amigos. Bom, meus amigos, as decepções, né, dessa corrida no Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne, ou melhor, a decepção do final de semana no Velocitar em Nova Lausanne, em Mogi Guaçu, meus amigos. Bom, meus amigos, a decepção é Gui Salas. O Gui Salas teve uma classificação muito ruim, 2 corridas terríveis, muito abaixo, com desempenho muito ruim, não estava com aquele carro campeão que estava no Velopark no Rio Grande do Sul, e pra mim eu esperava mais do Gui Salas, né? Porque o Gui Salas chegou como líder do campeonato e sai sem a liderança, e sai do Velocitar sem a liderança do campeonato da Stock Car Pro Series. E assim, meus amigos, o Gui Salas ficou devendo muito, teve um final de semana com muitas dificuldades e final de semana terrível do Gui Salas, ficou no 0, enquanto que o Gaetano de Mauro somou pontos e ele ficou no 0. Então, assim, o Gui Salas teve um final de semana muito complicado, um final de semana terrível, um final de semana que foi desastroso para o piloto da Cavaleiro Esportes nesse final de semana no Velocitar, meus amigos. Bom, meus amigos, a próxima parada da Stock Car Pro Series acontece no próximo dia 17 de agosto no Circuito dos Cristais em Curvelo, em Minas Gerais, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês gostaram da etapa do Velocitar em Mogi Guaçu, em Nova Lausanne. Compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca ali para nossa barata!